Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Queridas irmãs carmelitas, irmãos e irmãs da nossa paróquia Virgem Maria, outros irmãos e irmãs de outras paróquias, até outras dioceses, outros estados, que também agora rezam conosco esta Eucaristia. Como nossa Madre disse no comentário inicial, nós estamos vivendo neste tempo o retiro canônico aqui do nosso Carmelo de Nazaré. E muito providencial o Evangelho, a liturgia deste domingo, que nos mostra a bondade do Senhor. O Senhor é bom e dele não vem o mal. Quero já no início desta homilia trazer que quantas vezes nós ficamos confusos, perturbados com isso. E alguns até tentando afirmar que talvez Deus esteja nos castigando com tantas situações de maldade, de maledicências, situações difíceis que passamos. Deus não castiga, Deus não manda mal para ninguém. E a liturgia de hoje vai nos ajudar a refletir um pouco isso. Primeiro é importante nós lembrarmos que nós estamos meditando este Evangelho de São Mateus, o capítulo 13. E o capítulo 13 é conhecido como o capítulo das parábolas. Domingo passado, é importante lembrar isso, nós víamos a parábola do semeador, que saiu a semear em todos os campos. E já de início a gente observa uma coisa. Na parábola do semeador, o aqui disse que uma semente caiu onde tinha espinhos, e ali ela não pôde produzir, porque os espinhos a sufocaram. Vejam, duas sementes, duas plantas no mesmo lugar. O semeador disse que isso não era possível. Agora hoje no Evangelho parece que é possível, e aí parece que fica uma coisa contraditória, e estou provocando a reflexão. Porque no texto de hoje diz que o semeador semeou boa semente, plantou trigo, e depois veio o seu inimigo e lançou o joio, e cresceu junto. Como que pode um trem desse? Aí a gente fala, tá vendo? Para uma coisa pode, para outra não pode. A premissa de reflexão é a seguinte: Deus, Ele tem a primazia em tudo o que faz. Se Ele não é o primeiro, Ele não aceita ser segundo. Guarde bem isso. Deus não tem rival. Com Deus não tem disputa.
Ou ele é Deus, ou ele não tem lugar na tua vida. Padre, certo, bonito, mas não entendi. O que isso tem a ver? Tudo a ver. A semente, ela não pôde crescer ali no espinho, porque ali já tinha sido plantado o primeiro espinho. Não pode nascer outra coisa. A primazia daquele terreno era espinhos. Não pode ter outra semente ali. Agora, o terreno de hoje não. O terreno de hoje, a primazia é uma semente boa. Alguém aceitou entrar ali em segundo lugar. A primazia ali é da semente boa, é Deus. Uma outra coisa que é importante a gente também fazer paralelo com a parábola do semeador. Porque na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus, era o próprio Cristo. E refletimos isso domingo na homilia. Agora hoje não. Hoje a semente lançada representa a pessoa humana, eu e você. E de Deus só pode vir coisa boa, gente boa. Se tem alguma coisa que não é boa, não vem de Deus. O próprio texto diz: vem do seu inimigo. Quero então, assim, feito essa introdução, dar seguimento à reflexão. O trigo e o joio é permitido pelo dono da semeadura que cresça junto. E isso nos incomoda. Porque por nós queríamos fazer como esses ceifadores. Eles chegaram, os empregados, e disseram a Jesus: queres que vamos arrancar o joio? Quantas vezes, sobretudo na nossa imaturidade, quanto mais imaturos somos, mais imediatistas. A gente quer resolver logo. E a gente justifica: comigo não tem isso não. Resolva o negócio logo. Fique deixando para depois não. Calma. Primeiro, vou ser um pouco agressivo no que vou dizer. Vocês já me conhecem. Quem delegou você para resolver isso? Quem deu a você o poder de colocar ponto final em quem quer que seja? Porque estamos falando que essa semente é a pessoa humana. Quem deu a autoridade para você para dizer que um presta e o outro não presta? Deus não entregou isso a você. Deus não te constituiu juiz de ninguém. Então se ponha no teu lugar e entenda que não cabe a você apontar o dedo a ninguém para dizer: esse é bom e esse não é bom, esse vive e esse morre. Isso não foi dado a você. Então se coloque no teu lugar e aceita que só Deus pode fazer isso, porque Ele é único que é capaz de tocar no mal e não destruir a pessoa. Só Deus sabe separar o que é mal e o que é a pessoa humana. Me desculpa falar com essa energia, mas eu sinto que é necessário isso, porque muitas pessoas nas nossas comunidades se intitulam de Deus e querem determinar quem é que pode e quem é que não pode. Isso não foi delegado a você. Todos nós, a começar do Papa, do Bispo, do Padre, da irmã, cada um de nós, todos sentamos no banco dos réus, porque somos pecadores. Por isso, no início da missa, nós não fazemos um teatro. Nós rezamos verdadeiramente: piedade de mim, porque sou pecador. Piedade de mim, Senhor, porque eu preciso da Tua graça. E por que falamos assim para Ele? Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, nós não. Depois é preciso compreender o que Ele disse. Ele diz: não faça isso, não arranque o joio, porque você poderá também arrancar o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Muita gente não gosta disso. Muita gente diz: mas nós vamos ter que suportar isso? Vai.
dizendo que o trigo, o joio são pessoas. Existem pessoas na nossa vida. É pesadíssimo o que eu vou dizer, mas é real. Existem pessoas na nossa vida que Deus permite a presença delas perto de nós para nos purificarem. Porque talvez se não for esta pessoa, a gente esquece até de rezar, até de entender que existe uma limitação de suporte, de paciência, de amor, de tolerância. E essas pessoas difíceis, que são os nossos joios, elas nos remetem a Deus, porque a gente diz: meu Deus, me ajuda, senão eu mato. Meu Deus, me ajuda, senão eu vou no pescoço. Bendito seja Deus pela vida dessas pessoas na nossa vida. Mas, por favor, eu não quero parar aqui e não admito que você pare aqui a minha reflexão, porque seria muito negativo colocarmos um ponto final na homilia aqui, porque senão nós estamos reduzindo o outro a só um objeto de purificação, e ele não é. O que Jesus disse? Deixai crescer um e outro até a colheita. Quando será a colheita? A morte, o juízo final. Meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção. Até o último suspiro de vida tem jeito. Por isso nós não temos direito de dizer sobre ninguém, aquele fulano ali, caso perdido. Não é. Se até o último suspiro de vida dele, ele quiser mudar, Deus está pronto. Não, padre, quem é joio, não muda. Cuidado, você está sendo juiz, você não é juiz. Falo isso não apoiado em mim, Santo Tomás de Aquino. Quando leu essa passagem, adivinha quem veio na cabeça de Santo Tomás? Paulo de Tarso. Santo Tomás enxerga Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, como um grande momento da vida dele, como um joio, como alguém mau, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Imagina se no início da igreja, alguém se alvorando de juiz, um dos apóstolos, Pedro, o chefe da igreja, dissesse: não, Paulo está mandando matar, Saulo está mandando matar, vamos também exterminar porque ele está fazendo mal para nós. Não, muito pelo contrário. Põe Saulo na escola de formação, junto de Gamaliel. E no tempo, esse homem é transformado. De joio se torna trigo de Deus. De homem que matava, agora está pronto para morrer. Quantas pessoas assim na nossa vida? Quantas pessoas que numa fase, meu Deus do céu, quanto mal fizeram a nós, mas tiveram a oportunidade de mudar de vida, de terem suas vidas transformadas. Por isso, é preciso deixar a graça de Deus tocar os nossos corações. Hoje cedo, a nossa primeira meditação aqui no Retiro com as irmãs, nós rezamos isso, estamos rezando isso no dia de hoje, nascer de novo. Do jeito que está não pode continuar, mas Senhor, manda a sua graça para que eu possa nascer de novo, para que eu seja trigo bom e não joio. E é dificílimo no início diferenciarmos uma coisa da outra, porque os dois começam a crescer juntos. A gente só vai perceber quem é joio, quem é trigo, quase na hora da colheita. Por quê? Porque no início, o trigo e o joio estão robustos, belos. Agora, à medida que começa a passar o tempo e se aproxima a colheita, sabe o que acontece com o trigo? À medida que ele vai amadurecendo, ele começa a ficar pesado e ele começa a cair, por causa do peso do fruto. Ele aceitou produzir um fruto, o fruto é pesado e faz com que ele comece a cair. Aí a gente começa a olhar e dizer: isso aqui é trigo. Agora o joio, como é que ele fica?
sempre imponente, sempre em pé. Por quê? Porque não tem nada dentro dele. Joio é vazio, é a imagem do mal. O trigo é alimento, tem conteúdo, tem vida dentro dele. Me permita ainda trazer um paralelo exemplificando esta parábola. É interessante quando alguém assume o ofício que Deus lhe dá. Um pai, uma mãe, um bom trabalhador, um bispo, uma freira, começa a se consumir. Já observaram isso? Passa um tempo e fala, meu Deus, coitada, a pessoa envelheceu. Não, está se doando, é trigo. Agora é estranho alguém que diz que está doando a vida e está sempre posudo, está sempre empinado. Deus vai exigir de você alguma coisa. Me lembro com perfeição porque foi uma coisa que, quando eu vi, eu falei, meu Deus, o Papa Emérito Bento XVI, como cardeal, tupete, tudo bonitinho, né? Não que não tinha sofrimento, claro que tinha, mas a hora que o homem assumiu as chaves de São Pedro, cada vez que aparecia, o homem estava mais corcundo. É o peso do ministério, é o peso da missão. Por isso digo a você, irmão e irmã, não é fácil ser pai, viu? Se prepara. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter que perder noite de sono. Não é fácil ser mãe. Vai aparecer uns pés de galinha e você tem que aceitar isso, não pode esconder não. É doar a vida, é entregar a vida. Não é fácil assumir a sua missão e querer ficar com tudo em dia. Não, tem coisa que vai atrasar. Tem coisa que você vai ter que deixar para depois. É o peso da missão. É o peso de ser trigo. Veja a paciência de Deus. Até o último instante, Ele dá uma chance. E caminhando para concluir a homilia, quero dizer, padre, então se até o último momento a gente tem chance, vou deixar esse negócio para ser trigo pesado no fim. Se você souber quando será o seu, tudo bem? Agora, qual de nós podemos dizer, no dia tal, tal hora, eu estou partindo dessa para melhor? Espero que seja para melhor, né? Se você souber isso, tranquila, faça como o homem do Evangelho. Vou comer, vou beber, por quê? Daqui um dia eu vou morrer, tá bom, se você tem esse dia marcado. Agora você sabe que dia que Deus virá para fazer a sua colheita? O ontem já foi. O amanhã não existe. Só existe esse tempo de agora. Então, irmão, irmã, hoje tomamos a decisão. Trigo ou joio? É você que tem que decidir. Trigo ou joio? Eu preciso tomar a decisão. Não é Deus que vai dizer isso. Mas, padre, se não foi Deus que colocou o joio, o que aconteceu? Eles dormiram. E enquanto dormiram, veio o inimigo de Deus e lançou o joio. Você entendeu de onde vem o mal? O mal não vem de Deus, vem do inimigo dele. E que hora que ele chega? Quando a gente dorme, quando a gente vacila, quando a gente cochila. Por isso estejais atento, vigilante, não durma, porque se você dormir, o inimigo de Deus vem e lança o joio, e a confusão está armada. Por isso, meu irmão, minha irmã, será que você está dormindo? Será que você está cochilando demais? Será que você está deixando passar aquilo que Deus quer de você? Você é chamado a ser trigo, então não durma, porque se você, desculpa falar assim, se você der bobeira, o inimigo de Deus vem e vai colocar o joio. Não permitamos isso. E se porventura a gente já tenha dormido e o inimigo tenha vindo e lançado o joio, nos arremetamos ao justo juiz. Não assuma para você isso, porque também dentro de nós existem muitas situações que só o justo juiz pode transformar. Então, diante dessa liturgia de hoje, vamos rezar. Será que dentro do campo da minha vida tem joio? Como que eu estou olhando isso?
Será que diante da preciosidade da minha vida, que sou chamado a ser trigo, eu tenho tido a coragem de produzir frutos? Ou eu prefiro não produzir frutos porque é pesado? Peçamos ao Senhor a graça de assumir a vocação, a missão que Ele nos deu, de sermos trigo, trigo bom, que vai alimentar, que vai ser vida, que vai ser sustento para tantos outros irmãos. Que hoje Jesus nos ajude, nessa Eucaristia, a fazermos revisão da nossa vida e não desprezarmos ninguém com os nossos rótulos de joio, mas deixarmos o Senhor encaminhar. E se perto de nós existe algum joio, vamos rezar para que esta pessoa se abra, como fez São Paulo, que se abriu e se tornou um mega trigo. Ai de nós se não fosse ele. Que o Senhor possa também se utilizar da nossa pobreza, da nossa pequenez, pela força do seu Espírito e manifestar em nós a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.